Bom, hoje vou falar um pouco sobre a exteriorização e a interiorização quando, quando falamos de ansiedade. E, e vou começar com o facto de pensar que as pessoas que têm ansiedade extrema, que vivem com isso diariamente, são pessoas resilientes, são pessoas que têm um instinto de proteção desenvolvido demais. São as pessoas que têm a maior capacidade de reação. Porque assim que acontece um estímulo, reagem instantaneamente. E essa é a vertente de como estes indivíduos vivem a sua realidade. Se a gente conseguir parar e observar o nosso corpo, e por vezes acontece de a gente estar no nosso quarto e haver silêncio, e existe um estalo de uma porta ou um estalo do armário, que costuma acontecer naqueles filmes de terror. Nós percebemos que o nosso sistema nervoso reage instantaneamente. É como se houvesse ali uma onda de reação, uma onda de adrenalina para tentar perceber aquilo que aconteceu e para que haja um método de proteção caso exista esse perigo. Ou seja, o nosso sistema nervoso interpreta aquela situação externa como perigo e então reage. E é engraçado que das pessoas que eu conheci que têm ansiedade, e mesmo eu ao analisar, eu percebo que somos das pessoas mais lógicas e mais de pé assentes na terra. E com certeza todos nós já ouvimos falar entre o equilíbrio que tem que existir entre o espírito, a mente e o corpo. O que é que acontece? A mente é a parte lógica. É a parte que manifesta pensamentos. É a parte construtiva de narrativas e ideologias que vão na nossa psique. O corpo é o contentor de emoções. É o contentor que nos faz ser quem nós realmente somos através das emoções. Seja felicidade por ver alguém, felicidade por brincar com uma criança, tristeza por uma situação difícil que aconteceu, raiva por aquilo que o indivíduo fez ao outro, e o espírito, que é a parte observadora e equilibrada daquilo que é o patamar observador, no sentido em que nós conseguimos observar aquilo que acontece. E uma das maiores fases de mudança que quebra toda uma rotina que se tem vindo a trazer ao longo de anos de ansiedade é a gente conseguir observar que quando a ansiedade acontece, quando estamos deprimidos, nós realmente não somos isso. Mas sim a fundação observadora daquilo que acontece.
E o que acontece muito com os ansiosos é a exteriorização da vida. Ou seja, o que eu tenho visto bastante é que ao longo dos anos as pessoas têm tido muito mais ansiedade e muito mais depressão porque estão muito exteriorizadas, ou seja, estão muito domesticadas a olhar para fora. E isso faz com que, e isto é muito importante perceber, que exista uma desintização do sistema nervoso. Ou seja, não existe uma regulação do sistema nervoso porque nós não estamos habituados a olhar para dentro. E quem é que já não sentiu, eu ontem por exemplo senti, um sintoma novo no corpo, por mais pequeno que seja, mas é um novo sintoma, é algo que se calhar nunca se experienciou. E o corpo reage de uma maneira que traz toda esta ansiedade como se aquilo fosse um perigo, como se aquilo fosse uma doença. E embora possa ser numa probabilidade super mínima, a verdade é que a ansiedade cria e maximiza, amplifica bastante qualquer sintoma que a gente sinta. E o facto de aparecer esse novo sintoma e a gente reagir dessa maneira, o nosso sistema nervoso reagir dessa maneira, é bom perceber que o facto de a gente não interiorizar, a gente não se virar para dentro e a gente olhar para dentro, só mostra que a gente não se conhece profundamente. Eu acho que nos dias de hoje acho que uma das maiores missões que nós temos na vida é a gente voltar ao equilíbrio interno. E isso começa quando te viras para dentro. A gente quando, por exemplo, as pessoas às vezes dizem depressão, estou depressivo e estou ansioso, como se isso acontecesse do nada. Mas elas não percebem o quanto é que o teu sistema nervoso lutou e esteve presente e buscou forças onde não havia para que tu continuasses a estar num estilo de vida que não te pertence, numa moldagem de personalidade que te exausta e que te cansa. E se o teu sistema nervoso entra num momento ansioso, que por conseguinte depressivo, é mais do que notório de que não estás a olhar para dentro, não estás a ouvir aquilo que realmente está a acontecer cá dentro. E então isso explode. Isso explode através de ataques de pânico, isso explode através de um leque enorme de sintomas que geram muita ansiedade, que geram medo, que geram mais pensamentos e depois andamos aqui neste loop autêntico. E é engraçado que a gente, quando conseguir perceber o paradoxo de quando olhamos para dentro e olhamos para dentro com serenidade e paz, o que vai acontecer é que a balança da exteriorização começa a baixar e começa a levantar a interiorização, o observar para dentro. E quanto mais observas para dentro, tu mais ensinas o teu cérebro, ensinas o teu sistema nervoso que está
sintetizado de uma maneira muito sensível a perceber que está tudo bem e que não existe necessidade para reagir. E é ao esse observar que traz um balanço na tua vida, um balanço mental, um balanço emocional, um balanço de todas as partes que envolvem toda esta ansiedade e depressão. O que eu vejo também muito e vi muito em mim é existir um diálogo cá dentro de que a vida é tão difícil, estou cansado, estou farto de viver esta vida, estou farto de sofrer. E tem sido um sofrimento. E tem sido um sofrimento porque tudo o que acontece é ampliado de maneira macro. Ou seja, é muita maximização daquilo que acontece. Mas a vida é isso. A vida é sofrimento. E o facto de tu seres empurrado pelo sofrimento te faz chegar a um ponto em que tu cais no poço. E o poço é a maior fundação que a gente pode ter, porque é ali que a gente consegue olhar e observar, mas acima de tudo a gente tem que ter consciência e abertura para isso, de aceitar que a vida é feita de problemas, a vida é feita de dificuldades. Agora, temos que ensinar o nosso cérebro que realmente é assim. E quando a gente ensina o nosso cérebro que realmente é assim, ele aprende. E então ele aos poucos começa a reagir de uma maneira mais diminutiva. E quando reage de uma maneira mais diminutiva, menos ansiedade tu tens, menos tu reages daquela maneira que a gente sabe, e mais a vida se torna mais fluida. E então deixa de ser esta macro-reação e começa a ser esta micro-reação. Ou seja, com certeza, eu pelo menos, e acredito também as pessoas que passam ansiedade, há uma certa situação que nos deixa ansiosos por dias e ficamos com aquela sensação no nosso corpo por dias e temos sintomas por dias. Até ao ponto que a gente dá este shift e começa a interiorizar mais para dentro e começamos a observar mais o que está cá dentro. E a mesma situação que acontecia antes começa a ser micro. Ou seja, ela não deixa de acontecer, a reação não deixa de acontecer. E ainda bem que não deixa de acontecer. Mas a reação é pequena. Tu sentes ali aquele pico e depois passa. E eu sinto isso na minha vida. E foi um dos passos mais importantes que eu dei na minha vida. Foi ter a coragem de estar presente em tudo aquilo que me faz sofrer, tudo aquilo que é dificuldade. E essa presença é a resiliência que tu necessitas de estar presente em todas as partes que ardem dentro de ti. Porque a ansiedade e a depressão não acontecem por acaso. E acredito que a maior parte das vezes acontece porque tu exteriorizaste e não quiseste estar realmente presente nesse momento. Tu quiseste ir buscar alguma forma de consolo. E está tudo bem a gente se manter informados quando a gente não sabe. Isso faz parte. Agora, quando isso começa a ser um vício, quando tu já tens a resposta, mas mesmo assim queres aprofundar mais, queres ir procurar mais,
isso é só simplesmente um escape exterior. Uma exteriorização daquilo que está a acontecer. Portanto, equilibrar o nosso sistema nervoso, fazer com que ele deixe de ser tão sensível, é olhar para dentro. E é também comunicar com o nosso sistema nervoso. Porque o nosso sistema nervoso sente vibrações e as palavras são vibrações. E tudo aquilo que tu sabes até ao dia 2 foi falado e absorvido, manifestaste e foi cravado nas tuas memórias, foi cravado no sistema nervoso. Então o modo automático, de momento, para pessoas que têm ansiedade, é simplesmente deixar o sistema nervoso fazer aquilo que acha que deve fazer. Reagir dessa maneira. Mas existe a possibilidade de mudar isso. É com o tempo. Tudo na vida é lento e gradual. Para que exista um resultado duradouro. Então, ensinar o nosso cérebro a relaxar, a estar presente naquele momento, é ensinar a ele ficar menos ansioso e a reagir menos perante situações que não existe perigo nenhum. Então, se tu conseguires regular esta parte, tal como eu a regulei, a vida torna-se muito mais pacífica. E pacífica não quer dizer não haver problemas. Pacífica não quer dizer não deixar de ter ansiedade, deixar de ter momentos que um gajo está mais depressivo, não, nada disso. Isso aí não vale a pena porque o ser humano sempre teve isso, tem isso hoje em dia e sempre vai ter, porque é um mecanismo de defesa. A mesma coisa que a alimentação. A alimentação é um bem essencial para o teu corpo, da mesma maneira que é a ansiedade. Só que temos que regular ela. É esta regularização que tem que acontecer. E toda a gente é capaz disso. Claro que há casos mais complicados. Há casos que a pessoa está mais afundada nestes tipos de reações. Mas é possível em todos os casos. Basta a gente ter a coragem de estar presente nos momentos de sofrimento. Nos momentos que é tão difícil não exteriorizar. Portanto, é isso. Estaremos cá num próximo episódio.